Preparo de... Bom dia, finalmente. Bom dia, pessoal da live. Quem vai assistir posteriormente. Boa tarde, boa noite, bom tudo aí. Novamente, mais alguns desafios tecnológicos aqui. Que hoje eu vou fazer algo diferente, né? Mostrar alguns vídeos pertinentes à aula, claro, para quem está aqui e para quem está na live, né? Eu ia tentar segurar minha amiga TV aqui, mas não vai dar. Eu estava tentando fazer aqui, colocar em cima da mesa e parou tudo. Mas é isso, né? Ao vivo tem que ter o jogo de cintura aí, não desanimar. Então, vamos começar com os recados dos YouTubers. Peço para quem está aqui um pouquinho de paciência, né? Tem que fazer esse marketing aí. Então, peço para vocês também aqui, né, se inscreverem no canal do Reforço, se inscreverem no canal do Dr. Gudenberg. O Reforço também tem o Instagram e também tem o Facebook, que eu posto os banners das próximas aulas e, às vezes, algumas coisas pertinentes à espiritualidade, enfim, a própria aula, consequentemente. Claro que é complexo, né? O dia a dia para dar tempo de fazer tudo, né? Como é voluntário, né? Eu não ganho a vida para isso daqui, então às vezes eu não consigo fazer tudo que eu gostaria. Então, por que eu peço, né, essa questão aí de se inscrever? Porque no futuro a gente quer ter a possibilidade de receber doações através das lives, né? Eu faço parte de uma outra casa, enfim, vejo outros canais e isso é uma parte muito importante para essas pessoas, esses centros aí receberem. Toda aula ou não, se inscreve uma vez só já está inscrito. Aí sempre que for postado alguma aula, alguma coisa, as meditações, né, que eu estou separando das aulas, aí vão recebendo os avisos lá, né? Por isso que fala, marque o sininho ali para receber sempre as notificações e tal, dê seu like, compartilhe para a plataforma divulgar, né, ajudar o conteúdo a chegar para as pessoas, né? Porque esses locais, né, principalmente na pandemia, eles estão recebendo essas doações e estão até ampliando os trabalhos sociais, né? E como agora na pandemia a Casa do Dr. Gudenberg também voltou com assistência social, né? Então 3 vezes por mês, no sábado à noite, a gente está indo na Sé entregar marmita. E cesta básica, a gente no começo estava conseguindo entregar até mais de 1.000 cestas. Só que daí também diminuíram as doações e agora as pessoas às vezes esperam até 2 meses para pegar uma cesta aqui. Não é mais semanalmente como estava sendo, né? Então, eu falei com a diretoria da casa, então falei, ó, vou me propor a divulgar, a pedir doação e tal, para voltar a ter essas possibilidades, né? Porque senão não vai parar principalmente de ter as marmitas, né? E daí isso sai de toda a renda da casa, né? E, obviamente, a casa tem os custos, né? A casa funciona praticamente como se fosse uma empresa, né? Tem funcionários, tem água, luz, telefone, internet, PTU, enfim, tudo isso. E é bem alto o custo mensal, né? Para quem não conhece a casa aqui, é uma casa bem considerável, né, de tamanho. Tem ar-condicionado nas salas de cura, porque não dá para manter abertas as janelas por causa do barulho da rua, né, porque atrapalha os tratamentos. Então, é uma série de infra que tem aqui que precisa ser sustentada para manter o trabalho principal, né, que é os trabalhos de cura. E esses trabalhos sociais, né, que foram iniciados agora na pandemia, a gente gostaria que fosse ampliado, né? Tá 300 e pouquinho marmita por sábado, junto com ração, kit de higiene, água e roupas, né? Então, isso também a gente recebe doação e também a gente está levando para o pessoal na Sé. É muita gente. Quem não passa lá não tem noção. A gente está indo, por exemplo, com um caminhão. Sábado passado, por exemplo, eu fiquei tirando as marmitas do caminhão. Era um mar de pessoas, assim. Entendeu? Aí é tão frenético, você vai entregando, de repente, tipo, acabou. E ainda faltava, se tivesse, acho que mais umas 300 marmitas, ainda teria entregue só ali numa das ruas que a gente parou, né, para ter ideia da quantidade de pessoa que está tendo lá.
com a pandemia, enfim, que pessoa ficou desabrigada porque não conseguiu pagar aluguel, foi demitida, tá absurdo, né? Na outra casa, por exemplo, que eu faço parte, eles entregam todo domingo 1.400 marmitas, para você ter ideia. Né? Num local só são 600 a 700, então é tipo muita gente precisando de ajuda, né? Então por isso que eu reforço aqui, ó, se inscreve no canal para a gente habilitar isso, né? O YouTube, ele pede um mínimo de 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualização dos vídeos, né? Então, o canal do Goldenberg está por volta de 640, ali, alguma coisa assim, do Reforço está 200 e pouco, né? Então, quem conseguir primeiro, ou se os dois conseguirem, então, realmente é muito bom, né? Aqui no Reforço começou em agosto, essas questões das lives, né? Então, é relativamente um novo canal. Só no mês passado foram 78 inscritos, então tá assim num crescimento interessante, né? Só que para 1.000 ainda tem chão, ainda tem, né, visualização. Então eu tenho que fazer esse papel aqui, né? Não é por mim, né? Se fosse por mim eu nem faria live, né? Porque eu sou novo, a primeira aula que eu fiquei, né, bem nervoso, porque como é que vai funcionar isso? Não tem TV, eu não vejo o chat, você começa a pensar muita coisa. Só que é o propósito, né? Então, o propósito de expandir o conhecimento, né? Não só porque a gente tinha em média 30, 40 pessoas aqui na presencial e agora não, né? Então, para onde foram essas pessoas? Estão em casa. Então, precisa, né? Levar essas questões aí que a gente traz, que são questões muito do dia a dia, né? E não tão espirituais, né? Então, vai ajudar muito mais as pessoas no dia a dia, né? Então, tipo, falar de positividade quando parece que o mundo tá de pernas pro ar e sem rumo, então é importante, né? Inclusive, essa aula aqui é uma das poucas aulas dentro do conteúdo programático que fala realmente mais da espiritualidade, né? Fala muito da ciência, né? Vai ter esses dois mundos aí, só que normalmente são assuntos muito do dia a dia, né? Medo, estresse, coisas do tipo, né? Então, por isso que eu insisto tanto aqui, peço ajuda, colaboração de todos, para divulgar, para falar, para cutucar o inimigo, né? Enfim, né? Justamente porque está por trás desse pedido essa questão aí, né? De ajuda social e da casa também, né? Porque se a gente tira da casa para fazer essas doações aí, às vezes falta realmente na casa. Pode fechar o portão. Isso. Pode entrar. Pode entrar, por favor. Então é isso. No Instagram, né, só pesquisar como Reforço Espiritual. No Facebook, só pesquisar também como Reforço Espiritual. Assim como no YouTube também, Reforço Espiritual. Vai achar lá todas essas coisas aí. As lives do Reforço depois são postadas no canal do Dr. Goldenberg, né? Tem um delay, então no canal do Reforço mesmo, assim que acabou a live já está disponibilizado ali, acho que depois de 1 hora. Né? Então, o pessoal está falando aqui, vamos ver. O pessoal está falando que vai passar no doutor e tal. Então, acho que eu lembrei de... se alguém tiver alguma dúvida, tanto na live quanto vocês aqui presencial, lembrou no meio da semana alguma coisa do tipo, tem um e-mail que foi criado, né, para esse momento atual, que é dúvidasreforcoespiritual@gmail.com. Tá? Seria reforço, mas daí não tem o seu cedilha. E daí pode mandar aí, a gente responde conforme as possibilidades. Tá? Então, vamos fazer as orações para efetivamente começar a aula. A gente começa pela oração do Filho para todo Pai. Quem quiser só acompanhar e tal, pode falar junto, tá? Eu sempre peço para que prestem realmente atenção no que está sendo dito. Não só igual nosso Pai Nosso que já está, né? Pai Nosso, né? Porque realmente é importante sentir, né, essas orações aí, internalizá-las, tá? Nosso Pai e Mãe, que estais acima e dentro, santificado seja o vosso sagrado nome da dupla trindade, em sabedoria, amor e equidade. Venha o vosso reino para todos. Seja feita sempre a vossa santa vontade,
como no céu, assim na terra. Dai-nos partilhar diariamente do vosso santo pão e do fruto de vossa videira viva. Como nós procuramos aperfeiçoar a outros, assim aperfeiçoemos em vosso Mashiach. Mostrai sobre nós a vossa bondade, para que a outros possamos mostrar o mesmo. Na hora da tentação, livra-nos do mal, porque vós são o reino, o poder e a glória, desde o começo, sem princípio, agora e para sempre. Amém. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos seres, e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos seres, e que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos a raça dos humanos, que se realize o plano de amor e de luz, e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra. Que as forças de luz iluminem os seres. Que o espírito de paz se difunda pelo universo. Que o espírito de colaboração una todos os seres de boa vontade, onde quer que se encontrem. Que o esquecimento de todas as ofensas por parte de todos os seres seja a tônica desta época. Que o amor acompanhe os esforços dos grandes seres de luz e de amor. Que assim seja e que nós cumpramos a nossa parte. Amém. Agora os lemos da casa do Dr. Gutenberg. Saber. O grande Pai do cosmo, o arquiteto do universo, ele é a grande luz, o amor, a vida e a sabedoria que sustenta e governa todo o criado, presente em todos os seres, em todas as religiões, em todas as filosofias, em todas as escolas, como caminho de luz, como sendeiro de iniciação, como a união dos mestres das hierarquias do universo. Ele está além da forma, ele está além da matéria, dos planetas e das estrelas. Ele está além dos nomes e tudo está dentro dele, os seres e o universo, porque ele é uno, infinito e absoluto. Sentir. Todos os seres do universo, da Terra, das nações e da natureza, em sua própria evolução, são filhos de Deus, são destinados a participar como co-criadores. Cada um é parte do outro, porque todos se alimentam da mesma luz, do mesmo amor e da mesma vida, que interpenetra a todos, alimentada pela grande fonte. É por isso que, na prática, todos devem viver no princípio que é a essência de sua natureza. Fazer aos outros o que gostariam que fizessem a você. Amar a todas as pessoas como seus irmãos. Amar a todos os anciões como seus pais. Amar a todas as crianças como seus filhos, porque todos são uma família. Crescer. Admirar e respeitar cada ser humano com seu nível evolutivo, com sua filosofia, com sua forma de ser, buscar e aprender, extraindo de cada filosofia, de cada pessoa, de cada religião, de cada ciência, de cada escola, o mais belo, a essência que há nelas, onde estão as leis espirituais, onde todas são uma unidade. Crescerá quando ajudar a crescer os demais. Realizar. A fraternidade é o único caminho verdadeiro do universo para ajudar a conservar a vida, a natureza e todas as civilizações. Este milênio significa realizar os 3 princípios: liberdade para crescer na sabedoria, igualdade para crescer no amor, fraternidade para crescer na paz. Nada pertence a ninguém. Tudo são bens do Criador, do Logos e das hierarquias. Só servindo a humanidade, o ser humano permite-se transformar num co-criador, criatura. Podem colocar aí na mesa, se quiserem. Ou na cadeira da frente. Só para relembrar, né, até vocês me perguntaram, então eu vou aproveitar e falar. Reforço Espiritual é o primeiro curso da Casa do Dr. Gutenberg. Ele é o curso iniciático, digamos, de todas as escolas, né? É um que tem a temática um pouco mais voltada para os assuntos do dia a dia, porque a gente entende
que para realizar um trabalho espiritual, para ganhar conhecimentos mais espirituais, conhecimentos mais elevados, é necessário um equilíbrio no nosso dia a dia, né, para que essas questões do nosso dia a dia não afetem exatamente, pode entrar, por favor, não afetem exatamente os nossos aprendizados, né? E como a gente fala sempre aqui no Reforço, tudo que acontece em nossa vida tem maior ou menor responsabilidade nós mesmos, né? Então nós somos responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas. Então também através disso podemos nos empoderar e trabalhar todas as questões que não desejamos mais ou reforçar todas as que a gente já considera positivas, né? Então se eu já sou carinhoso, por que não ser mais carinhoso? Né? Por que não estender isso a todos, só com os meus familiares? Pode ser com outras pessoas que eu não conheço, né? Então, eu até brinco, né? Não adianta, por exemplo, você ser um médium excepcional, canalizar Jesus e falar, uau, aqui eu vou ajudar todo mundo. Aí você sai do centro, chuta o cachorro, xinga a mãe, enfim, faz tudo, não adianta nada, né? Então, se a gente tiver o equilíbrio no nosso dia a dia, todas as nossas portas são abertas para o que a gente quiser, né? Então, é um curso com cerca de 18 temas, né? Esse semestre talvez volte algumas aulas que a gente acabou tirando do conteúdo por causa do tempo, né? Então, como não está tendo feriados agora, né? Já que está todo mundo em casa de qualquer jeito, né? Então, a gente continua fazendo mesmo nos feriados. Então, talvez volte algumas aulas, por exemplo, meditação, né? Que até você falou, putz, podia voltar, né? E é um curso que dura 6 meses, tá? Semestre que vem, o que vai acontecer? Voltamos aos temas normais, né? Provavelmente vamos continuar com as lives. Mas são os mesmos temas, Diego. Que chato. Nem vou assistir. Por que a gente volta no mesmo conteúdo? Além das pessoas virem novas, né? Novas pessoas, como é um caminhar, o reforço, né? Onde você vai ganhando novos conhecimentos, quebrando crenças, fazendo toda uma transformação, chega daqui 6 meses, você já é outra pessoa. Então, a aula-chave, por exemplo, nesse semestre, de repente, foi medo. Aí, ao longo de 6 meses, ali, um pouco até mais, você trabalhou todas as suas questões de medo. Aí, de repente, semestre vem, a aula-chave para você vai ser família. Então, voltamos com o mesmo tema, né? Até o pessoal que vem sempre aí, que a gente brinca, que são os repetentes, por que voltam? Porque o mesmo conteúdo, a aula por si só já é diferente. Porque quem está aqui falando também já mudou, né? Eu não estou parado no tempo. Então, vou trazer novidades, o jeito de ser explanado, as coisas mudam. E, às vezes, nesse semestre, para você foi ótimo. Para ela, ela olhou e falou, nossa, não entendi absolutamente nada que ele falou. Fiquei com um ponto de interrogação gigante. Aí, de repente, semestre que vem, muda algumas coisas, ela está num dia melhor, tudo se transformou, ela fala, caramba, eu achei que aquela hora não serviu para nada na minha vida. Mas hoje, mesmo sendo o mesmo tema, cara, valeu, né? Então é por isso que semestre que vem também vão ter os mesmos temas, né? Pode ser que mude algumas coisas, a gente sempre tenta fazer algumas transformações, né, nas aulas também, para se atualizar, para não ficar tão cansativo, né? Aquela mesma história, aquela mesma coisa. Às vezes é muito difícil tirar aquela história porque encaixa tão perfeitamente. Aí você procura, você lê 200 histórias e fala, cara, ainda não achei. Ninguém escreveu essa história para substituir essa, né? A dinâmica. Então, por aí a gente vai indo, tá? Quem viu a propaganda da aula, né? Que é sobre ciência e espiritualidade, fiz uma brincadeirinha ali de uma mão biônica, com um dedinho ali representando o afresco de Michelangelo, né? Que é o homem meio assim com o dedo, né? Será que eu encosto? E Deus ali, tipo, tentando ali, né? Então, fiz essa brincadeirinha aí, porque, de um modo geral, essas duas linhas seguem separadas, né? É difícil você, por exemplo, numa igreja católica, ele vai falar alguma coisa de física, de ciência, de modo geral, né? E justamente por isso que a gente traz aqui no Reforço. Porque a ideia é integrar
todos os assuntos e o ser, né? Você ser uno, ser completo, né? Eu já falei várias vezes nas outras aulas, né? Vou fazer meditação, mas a cabeça não para de funcionar. Então, tira o cérebro e tá tudo lindo. Vou meditar e virar um yogi. Não, a ideia é integrar tudo. Então, todos os nossos sentimentos, sejam disfuncionais ou funcionais, todos os nossos pensamentos, né? Se for disfuncional, a gente vai tentar positivar, transformar, para que todos, ao longo do tempo, consigam realmente ter pensamentos mais positivos, mais focados no objetivo de suas próprias vidas. E isso está muito atrelado à ciência e à espiritualidade, porque todo mundo provavelmente já ouviu falar da física quântica, né? Então é uma física que muitos não entendem. E é um negócio realmente muito complexo, porque a física normal, que a gente estudou, o carrinho numa velocidade X demora tanto, não sei o quê. O atrito quando você empurra. Então é muito fácil a gente perceber. Por que eu ando? Porque é o meu pé com o tênis empurrando o chão empurrando de volta. São as forças, né, físicas que às vezes se somam, às vezes se anulam. Então é um pouco mais compreensível para a gente, né? Agora, se falar da física quântica, partículas que ninguém viu, ninguém tropeça num elétron. E aí, como é que fica isso? Né? Então, desmistificar um pouco, né, dar uma simplificada em toda essa questão aí. Por quê? Porque muitos cientistas, né, eu até coloquei uma frase lá no banner, de Carl Sagan, que é um cientista e mais uma pancada de coisas, tipo filósofo, enfim, tem trocentas cargos ali, né, trocentas formações, títulos, e ele era muito cético, né, método científico, ou seja, existe, eu consigo provar, existe uma fórmula matemática, então tá tudo certo. Não consegui ainda, de algum jeito isso vai ser explicado. Mas e Deus? Aí ele até fala, o Deus que acreditam lá, o velhinho barbudo e tal, não sei o quê, para mim não existe. Eu não acredito nisso. Agora, se for um Deus que é uma consciência inteligente, que tem as leis, né, da física, outras questões, aí beleza. Então, até ele, que é um grande, né, cientista, já começa a ter um pezinho ali, né, com relação à espiritualidade. E a frase que eu coloquei lá no banner é que a ciência é uma grande fonte de espiritualidade, né? Então, a física quântica, por ela ser tão complexa e trabalhar com partículas tão ínfimas que ninguém vai ver no dia a dia, traz como se fosse um papel de uma consciência, porque não dá para ser ao acaso, né? As questões ali, se fala, brotou do nada, assim, era tudo preto, vácuo, e de repente aconteceu ali por acaso, aí a vida aconteceu por acaso, na sopa primordial lá, um monte de aminoácidos, não sei o que, de repente, 20 anos depois estamos aqui discutindo isso e tentando entender o que é o universo, quem somos nós, para onde vamos, né? Então, essa ciência é muito próxima de Deus, né? Inclusive tem até uma partícula que foi descoberta, acho que em 2012, que é o bóson de Higgs, que falam que é a partícula de Deus. Olha como é que é interessante. Então eles começam a se aprofundar tanto que eles começam a olhar e falar, cara, não tem como ser por acaso. Mas se eu for falar com o cientista, dificilmente eu vou falar, não, acho que é um Deus ali e tal, né? Então vamos simplificar, né? Eu vou trazer talvez o experimento mais famoso assim da física quântica, né? Por isso que eu estava fazendo os testes aqui com a TV e deu tudo ruim, que é para mostrar, né? Antigamente a gente tinha um quadrinho, fizemos desenho, a gente falava, mas agora eu vou tentar, né? Já que a gente está evoluindo tecnologicamente, vou tentar mostrar o vídeo que fizeram uma animação esplendorosa para explicar tudo isso, tá? Então, a ideia da aula é unir a ciência com a espiritualidade e não tratar mais os dois assuntos separadamente. Então, não é vir aqui e falar só de espiritualidade ou só de ciência. As duas coisas, o pessoal tá animado aí. Unir essas questões. Por quê? Porque no nosso dia a dia, as leis da física, nosso corpo, tudo mais
tem uma influência, está ali, né, no nosso dia a dia. E se a gente conseguir atrelar essas duas coisas, a gente vai entender algumas questões das aulas passadas, com relação a aplicar energia no seu objetivo, a ter um pensamento positivo. É como se a ciência explicasse o que eu falei, que o pensamento positivo vai te ajudar na vida. Por quê? Dá uns minutos que a gente vai descobrir. Tá? E daí, da onde veio esse termo física quântica? É a física normal, né, que em algumas questões não era mais possível aplicar, a física mecanicista de Newton e tal. Então, precisamos de algo novo. E daí foi dado esse nome de quântico, que significa indivisível. Porque desde a época lá dos gregos acreditavam no átomo, né, que era aquela partícula indivisível, né, era a menor partícula existente, só que conforme o avanço vai, descobriram outras partículas, daí são os nêutrons, os prótons e os elétrons. E daí a gente lembra, talvez lá na escola, a carga positiva, a carga negativa, o nêutron, né, não faz nada da vida ali. E daí com o avanço descobriu-se outras partículas. Né? Hoje em dia deve estar talvez umas 14 partículas aí, que seriam formadores dos nêutrons, dos prótons, né, que são os quarks, e daí tem os bósons, tem os fótons, neutrinos, e várias outras partículas, que o pessoal ainda está tentando entender o que aquilo faz para nós. Né? Por exemplo, neutrino. A maior fonte emissora do nosso sistema solar de neutrino é o Sol. Porque na transformação, né, dos elementos ali, do hélio, enfim, ali no Sol, do hidrogênio, emite-se neutrino. E é uma partícula que está ao nosso redor aos bilhões e praticamente não acontece nada, ela não tem interação. Ué, mas para que ela serve? Então, eles estão avançando para entender o que são essas coisas, né? Peso e tudo. Enfim, é bem complexo, né, para a maior parte das pessoas, mas vai ser um pouco mais simples hoje em dia aqui na aula, tá? Então é só para mostrar um pouquinho de como é essa história dessa física que nos aproxima tanto das divindades, tá? Vamos ver. Aí todo mundo já ouviu falar, né, na espiritualidade do salto quântico, né? Você teve uma transformação gigantesca na sua vida. Aí vem alguém e fala, você deu um salto quântico. Você olha e fala, tá. E aí? Que bonito, fiz isso? Legal, obrigado. O que seria isso? Esse termo, ele está sendo tanto atribuído às questões de transformação, de espiritualidade, vindo da química, né? Onde existe camadas no átomo, que cada camada tem uma quantidade de energia. E daí, conforme você fornece energia para esse átomo, ele pode se transformar, e essa transformação é dada por um salto quântico, que seria o elétron ganhando energia, ele passa para uma outra camada, né? Eu não vou entrar nos termos técnicos aqui, que senão fica tipo, não era para entender? Enfim. Então, eles puxaram essa analogia da química, né, para o nosso dia a dia. Então, ou seja, quando há um ganho de energia, há uma transformação, é um salto quântico, né? Só que o que é o salto quântico? É quando você passa de um estado para um outro sem passar pela parte intermediária. A gente fala que é muito fácil, né? É como se eu entrasse como motoboy e de repente eu estou como gerente. Aí todo mundo que estava ali no meio fala, eita, como é que o cara conseguiu isso? Não, é QI. Né? Não tem como você passar de um motoboy para ser o supervisor, o gerente, sem entender todo o processo ali. Mas existe a opção, que seria o salto quântico. Né? Então, ou seja, eu tenho um medo muito grande na minha vida. E daí, eu vou fazer o jabá, eu vim aqui na aula do reforço, trabalhei aquilo, semana que vem acontece aquilo lá e eu não tive medo. Mas o que aconteceu? Você deu um salto quântico. Você não passou exatamente por aqueles... Por exemplo, tenho medo de altura. Aí eu subo na cadeira. Meu Deus,
Tá, na cadeira já está confortável. Eu pego a escada. Aí subo lá na escada, meu Deus do céu. Desço, subo, desço. Fui trabalhando, ou seja, eu fui tendo as etapas, né? Então, quando te falarem assim, você deu um salto quântico, quer dizer que você fez uma transformação muito grande em um período definido de tempo. Não foi, tipo, 100 anos para você fazer. Foi 1 hora, foi um dia, uma semana, né? Então, veio da ciência para o nosso dia a dia. Já é uma interação, né? Esse é um conceito, né, que é muito falado por aí. Tá? Então, desmistificando agora, para quem não entendia, teve um entendimento. E daí, muitas vezes aqui no reforço, a gente fala, somos seres mentais, né? E tudo é energia, e tudo é conectado. Então, a minha forma de ser, de pensar, de agir, influencia você. Você tem uma reação baseada na minha ação, né? Coisas normais. Eu joguei um lixo no chão, você ficou pé da vida, pegou o lixo e jogou. Mas ficou lá, nossa, filha da mãe, né? Tá destruindo o planeta, enfim. Acontece um monte de coisa. É uma reação em cadeia que acontece, né? Então a física quântica, ela mostra isso de uma maneira literalmente física, da interconectividade, né? Então existem experimentos onde dentro dos experimentos, aí eu não vou entrar em detalhes como eles fazem isso, mas existe um elétron, por exemplo, no Japão, e eles pegam um elétron conectado quanticamente aqui no Brasil. E daí, quando eles fazem uma ação num elétron do Japão, exatamente no mesmo instante, aquele elétron que está no Brasil faz a mesma coisa. Então mostra que essa conexão não importa o espaço, simplesmente existe, né? Falando em termos leigos assim. Então, não importa o que faça lá, vai acontecer aqui, exatamente ao mesmo tempo. Não é aquilo assim, acho que mexeram lá, eu mexo aqui. Então, como acontece isso no nosso dia a dia? Nossa, minha amiga fulana, daí toca o telefone. Você fala, ué, tava pensando em você agora. Né? Já falaram para mim assim, você é bruxo, né? Porque eu liguei para minha amiga e falei, como é que você tá? Fala aí. Como é que você sabe que eu tô mal? Então é a mesma coisa que acontece no nosso dia a dia. Os nossos pensamentos, a nossa energia está conectada. Existe mediunidade, por exemplo, a pessoa pega uma foto sua, ela olha e fala, ó, a pessoa tá assim, tá assado, tá bem, tá mal. Como é que ela consegue isso? Ela se conectou àquela pessoa e ela fez a leitura. Uau, mas isso é mágico. Não. Todos nós podemos fazer isso. Né? Aí é que vem o estado do espírito. Se meu espírito está negativo, está baixo, está com uma vibração muito ruim, como é que eu atraio, né, aquelas coisas? Vem os obsessores, é ligação energética. Então isso está muito mais enraizado no nosso dia a dia do que às vezes a gente tem consciência. E a física quântica começa a demonstrar isso. Ela começa a mostrar que essa ligação pode ser provada, pode ser medida matematicamente. E não é mais um guru que se iluminou e falou que é assim. E daí vem da crença. Ah, isso não acredito. Aí vem o outro e fala, não, eu acredito. Se algum cientista chegar e falar, olha, tá aqui, ó, preto no branco. É uma equação desse tamanho para te mostrar que isso existe. Você não vai entender nada, porque é mais letra do que número. Mas está aqui, está provado. Seria mais fácil de acreditar? Né? É um pouco mais fácil que é tão simples assim. Né? Mas eles já conseguem provar o que a gente fala há muitos anos. Essa história de tudo é energia, eu te influencio, né? Aquela história, eu te dei um sorriso e você sorriu de volta. Como é que isso acontece? Alguns falam, não, é o cérebro que
faz um ato espelho, né? O bocejo. Ah, eu bocejei. Todo mundo sente vontade de bocejar. Por quê? Ah, é um ato reflexo do cérebro. Energia. E o sorrir, aquela energia contagiante. Ninguém já ouviu falar disso? Nossa, a energia me contagiou. Ou então eu fui num lugar, eu saí tão mal. Saí pesado, limpei, né? Tudo. Como é que você faz isso? Passar um pano em tudo lá? Não, é energia, você absorveu pela ligação, pela sintonia. Né? Por que eu falei dessas partículas tão pequenas? Porque quanto mais a gente vai a fundo, parece que nunca acaba. Mesmo essas partículas tão ínfimas, existe uma teoria que chama a teoria das cordas. Que é como se todos esses átomos, essas partículas, ainda fossem divisíveis em cordas, não dá nem para medir, digamos assim, nanômetros. E daí, se eu pego um violão e eu dedilho a corda, o que acontece? Sai um som. O que é um som? Ondas. Uma onda, uma vibração. Né? Se alguém viu, colocou uma câmera de slow motion, assim, de baixa gravação, esqueci até o termo, vai ver a corda fazendo assim, ó. É incrível, depois vocês procuram no YouTube. O cara dedilha e a corda se deforma, ela faz assim. Então a própria corda forma uma onda. E se você vê as cordas lá, o dó, ré, mi, fá, cada corda tem uma vibração com uma... Esqueci. Sonoridade. Não, é a medição da onda. Eu esqueci agora o termo. Então o dó é mais grave porque ele tem uma X, uma crista. A crista da onda, se não me engano é isso. Diferente. Então é a mesma coisa. Essa teoria das cordas, teoricamente ela forma toda a matéria, porque a matéria é energia condensada. Então essa teoria da corda é como se a energia fosse pequenas cordas que têm uma vibração, que formam essas partículas, que formam as partículas do átomo, que formam o átomo, que unificado vira eu, vira você, vira a TV, vira a mesa, vira a cadeira. Né? E olha que interessante, o que é o toque? Toque o quê? Toque. Então vou falar cientificamente. O toque é uma repulsão eletromagnética que esta matéria condensada tem desta matéria condensada. É uma repulsão. Já viram dois ímãs? Quando você coloca os polos, eles se atraem ou se repelem. Então o toque é uma repelência, vamos dizer assim. Não sei se existe a palavra, mas isso é a sensação de toque. São os átomos de uma parte repelindo a outra parte. Porque se eles não se repelissem, eles iriam se atrair. E daí, digamos, o meu dedo não ia desgrudar. Mas por que eu consigo fazer assim e assim? Porque existe uma repulsão. E esse é o toque. Oh, meu Deus. Nunca pensei o que era o toque. Fiz carinho na beça e nunca... Agora eu vou chegar para o namorado e falar, então, você está me repelindo eletromagneticamente, aí a gente sente o toque. Então até isso é energia. É uma energia de repulsão, eletromagnetismo. É como se tudo fosse ímãs. Interessante. Por exemplo, Platão, olha... Alguém lembra quando Platão foi nascido? É AC, antes de Cristo. 377. Também não sei. Era só para fazer a referência cronológica, mas a época daí... Olha o que ele falava. Os aspectos mentais da realidade precedem os físicos. Um aspecto mental precede um aspecto físico.
E a gente, mais de 2.000 anos depois que esse cara falou um negócio desse, a gente ainda tem alguma dificuldade de entender essas questões. Aí falam, né? A gente é tão apegado à matéria, que até quando morre quer dinheiro ainda, nem percebe que já voltou para a consciência. Olha como é tão do cotidiano, mas passa desapercebido. Por isso que a gente fala aqui no reforço. É trazer para a consciência. Então, se há mais de 2.000 anos alguém já falava que os aspectos mentais, eles vêm antes dos físicos, a gente pega a oração aqui e a gente fala, por exemplo, na última frase, o ser humano permite se transformar num co-criador. O que seria um co-criador? Quer dizer que você está ajudando a criar algo. Eu sou o corresponsável, eu sou o co-criador. Então, a divindade criou tudo e eu ajudo. A gente fala, você pode criar a sua realidade. Como é que você cria a sua realidade? Eu li sobre aquela moça que você falou, aquela senhora Lucy Hay, né? E ela falou no livro dela que o universo, ele não questiona as suas verdades. Então, tipo, quando você quer algo, você pensa que é algo, ele só aceita, ele te dá mais força para aquilo. Mas se você muda, ele também vai te dar força. Então, basicamente... Eu não sei se deu para entender, É como o universo... Se você criar dúvida, e ele fica sem saber para onde exatamente. Traduzindo assim, o universo, ele sabe o que ele precisa fazer, ele sabe o papel dele e ele não questiona. O Sol, qual é o papel do Sol? Para nós, é iluminar, dar a energia, a luz, aquecer, e isso permite a vida. Se alguém for lá e apagar o Sol... Sumiu vitamina D. Tudo. As plantas não crescem, não produzem frutos. Alguém já ouviu falar que em países que são mais... como é que é? Neblina, menos incidência da luz solar, as pessoas são mais depressivas? Sim. Tem maior taxa de suicídio? Sim. Por quê? Porque elas não recebem vitamina D. Sim. Não só, eu poderia meter com comprimido de vitamina D e ficar saltitante. Mas assim mesmo todo o sol. E bem Para popular. metabolizar a vitamina D. Não adianta Exatamente. tomar por comprimido. Então, fazendo uma analogia, precisamos de luz para vivermos. Olha que interessante. E o Sol é radiação, comprimento de onda, a luz. O que a gente enxerga? Isso daqui é, sei lá, azul, né? Ou o vermelho, que é mais fácil. O que é o vermelho? É uma frequência, é uma onda. Se eu altero aquela onda, ele não é mais vermelho. Ele vira, sei lá, violeta, por exemplo, pegando os limites dos espectros. Os chakras, quais são as cores? Vermelho, básico, laranja. Tá colando na pulseira. Aqui é violeta. Então a frequência mais alta é violeta. E o roxo? Né? Olha só como é que é interligado. Por que eu vejo vermelho? Alguém já se perguntou isso? Por que a minha camiseta vai... Digamos que seja toda azul. Por que a minha camiseta é toda azul? Porque ela absorveu todas as frequências de outras cores e só refletiu o azul. Então, o tempo inteiro, há absorção de energia, de frequências, de cores. Por que o preto é preto? Porque ele absorveu todas as cores. O branco, por que é branco? Porque ele repeliu todas as cores, todas as frequências. Olha que coisa. Então a ciência está muito no nosso dia a dia. Como é que eu elevo as minhas energias aqui na coluna vertebral, para ser mais fácil? Eu elevo a vibração.
Quando eu medito, eu elevo a minha frequência. Isso é ciência. Isso pode ser medida. Pode ser mensurado. Deu até uma respirada. Por que eu... Tô pensando quando a gente faz o Om, que esquenta tudo. Eu ia falar. Alguém já viu o Cuenco? Crystal Bowl, as tigelas de cristal? Eles fazem no nossa, sabe? Tá. É uma tigela assim, branca ou às vezes transparente. E daí a pessoa passa um bastãozinho assim. Aí ele começa a fazer um on. Tá. Aquilo ali, cada tigela tem uma frequência. Então, tem tigelas específicas de cada chakra, por exemplo. Só que a partir de um certo momento, todas emitem um on. Todas vão fazer aquela mesma frequência final, que é a frequência mais elevada. E você não quer ir embora. Então você vai embora. Você deixa o corpo e vai embora. Eu vou embora. Mas eu nunca quero ir embora. Eu fico até o final, porque tem minha mãe lá assim. E agora eu vou falar e vou tentar aqui fazer a demonstração através da TV. Espero que dê certo. De algo incrível na física quântica, que ela explica essa questão da nossa influência no dia a dia. Se tiver muito frio, pode fechar. Eu vou fechar. O que a nossa influência faz. Estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo.
Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Sempre somos os observadores, mas às vezes nos identificamos tanto com os eventos que até perdemos o aspecto de observador. É por isso que o material fica completamente perdido e podemos fazer as coisas sem o observador. Os dados da física mostram que o objeto propriamente dito é, na verdade, uma simplificação do que chamamos de lá fora. Quando olhamos para partículas atômicas e subatômicas, ou matéria atômica e subatômica de qualquer forma, o que descobrimos é que o jeito como olhamos para isso realmente muda as propriedades do que observamos lá fora. Para resumir, né, o que o experimento se baseou? É uma matéria, primeiro eles fizeram de forma grande, né, com bolinhas de gude, como eles falam, e passava a bolinha de gude por uma fenda, e beleza, na parede atrás ficava uma marca, exatamente como a fenda. Aí, depois fizeram isso com duas fendas, né, e daí ficaram duas marcas, ou seja, algo normal. Vamos testar com ondas, né? Porque é onda gravitacional, onda sonora, luz, onda, enfim. E daí descobriram que com uma fenda ficava uma faixa igual, beleza. E quando acontece duas? Aí tem um modelo de interferência que eles chamam, né? Que é essa questão de uma onda anular a outra, né? E aí faz diversas faixas na parede atrás. Mas e quanticamente? Vamos pegar uma matéria pequenininha, um elétron, com uma fenda, uma faixa. Com duas fendas, como é que fala? O nexo, digamos, o que todo mundo pensaria, bom, é matéria, vai ter duas faixas. Mas não, ele se comportou como onda. Ué, mas como isso acontece? Por que acontece? Aí falaram, bom, deve ser uma bolinha de elétron batendo na outra, e daí interfere. Então vamos mandar uma só de cada vez. Continua a mesma coisa. Ué, tem coisa errada. Vamos observar o que está acontecendo. Na hora que eles colocaram um sistema de medição ali, voltou a ser matéria, não mais onda. Ué, como? Aí eles falam, o simples fato de existir a intenção de observar o que está ocorrendo já altera o próprio evento. Então é como se, eles até brincam, né? O elétron viu que estava sendo observado e decidiu voltar a ser como matéria.
e formar duas faixas, que era o esperado, né? Então, isso é um exemplo que mostra o quanto nós podemos interferir na nossa própria vida e na dos outros. Quer ver um exemplo desse quântico na nossa vida? Eu já até perguntei em outra aula. Todo mundo é igualzinho quando não está sendo observado e quando está sendo observado? Os caras precisaram de milhões de dólares aí para esses equipamentos, cálculos matemáticos absurdos, e a gente tem isso no nosso dia a dia. Eu já vi até vídeos no YouTube, o cara tá assim, ó, na fila, aí ele pega e puxa a carteira, aí de repente olha assim, ele vê a câmera. Aí o cara fica todo desconcertado, aí joga no chão, aí cutuca o cara fala, ó, sua carteira. A observação fez ele mudar as coisas. Olha que interessante. Então é a física mostrando algo no nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Só que se a gente trouxer para a espiritualidade, então quando eu tenho a intenção, eu tenho a possibilidade de fazer o que eu quiser. Aqui no experimento ele mostra que eu tenho influência sobre a matéria. É como se eu quisesse, levantar o mouse e com a força do meu pensamento eu levantaria o mouse. Existe a possibilidade disso? Teoricamente, sim. Alguém percebeu que ele fala sobre possibilidades? Que o átomo ele passa pela fenda da esquerda, pela fenda da direita, por nenhuma fenda, pelas duas. E a hora ele bate e volta. Ou seja, quanticamente é o que falam. Tudo é possível. Ao mesmo tempo, tudo existe, tudo não existe. Porque, quanticamente falando, nessa pequenez das partículas, tudo é possível em qualquer situação que você pense. Que o átomo existe, não existe, que ele vai para a direita, pela esquerda, que ele bate, que ele volta, que ele passa, que ele isso. Tudo é possível. Então, se a gente trouxer para a nossa vida que tudo é possível não ter mais aquele medo? É possível ser próspero? É possível achar meu amor? É possível ganhar conhecimento? Qualquer coisa que eu pensar é possível. Aí, para quem não assistiu as outras aulas, fala, Diego, mas o outro lado também é possível. É possível ficar sozinho, é possível não conhecer nada, é possível eu não ser pobre, miserável, é possível ser infeliz. Tudo é possível. E o que a gente escolhe para a nossa vida? Focar no positivo, né? Então, até a ciência já consegue demonstrar isso. Que a gente fala do pensamento positivo, de você colocar energia, de você colocar a sua intenção, de você agir e não reagir. Ou sentar em cima da mãe e falar, Deus, me dê dinheiro, que eu tô com fome, eu preciso comprar comida. Me dê um amor, faça ele bater na minha porta. Ele não dá? Depende de você. Se você tiver fé. Ele dá. Ele dá, mas A fé. Agora, se você tiver fé Sim. para batalhar, é ação, é movimento. É o que eu falei, de sentar em cima da mão. Quando você está sentado em cima da mão, você consegue fazer alguma coisa? Tô com sede, mas minha mão tá aqui. Se eu conseguir beber o copo, alguém precisa colocar água para mim, né? Eu gosto de, às vezes, fazer uma pergunta para ver se eu entendo alguma coisa que você está no Pode fazer. objetivo. Pode fazer, não tem problema. Nada é por acaso? Nada é por acaso. Até na Bíblia fala, nenhuma folha da árvore cai sem a permissão de Deus. Pura verdade. Então, nada é por acaso. Por isso que eu falei no começo que nós somos responsáveis por tudo que acontece em nossa vida, em maior ou em menor grau. Você falou uma parte que eu observei. O que significa da gente pensar em uma pessoa e aquela pessoa, assim, como eu vou dizer, Ligar. não sou bruxa. Mas se eu pensar em alguém, ou uma colega veio do nada, ou ela me liga, ou ela aparece na minha casa, não, é incrível. É conexão.
É minha irmã, eu digo, mano, eu ia ligar agora. Ela falou, eu fui primeiro, eu não sei te explicar. É quase como se eu pegasse o celular, pensasse na pessoa e ligo para ela e falo, opa! É quase a mesma coisa. O que um celular faz? Transmite ondas eletromagnéticas para torres, para não sei o quê, para o satélite, até chegar lá na pessoa. É como se eu pegasse a minha possibilidade e terceirizasse. Ah, a tecnologia faz por mim. Oi? Quando eu poderia, por todas as possibilidades que existem, falar: oi? A gente faz isso? Existe pessoa negativa? Existe. Quando eu rezo, o que eu faço? E como a gente... como você se livra dela, não importa, porque todo mundo tem, né? Se você está atraindo pessoas negativas, alguma coisa você tem também que elas vêm para você. Pode ser, por exemplo, você dá atenção para elas. Você fala assim, sim. Bom dia por quê? Porque aconteceu isso, porque aquilo, não sei o quê, você fica lá, ok, vai passar e tal. Então, 2 horas depois... Pessoa, a outra que é. Mas você está sintonizando. Não, eu posso estar recebendo. Eu tenho gente assim. Para receber é uma sintonia. Não, então, eu tenho umas pessoas assim, porque minha filha fala assim, mãe, porque a senhora dá abertura. Sim, abertura é sintonia. Reclama de cara, nada, você entendeu? Como é que você sintoniza no rádio? Você vai mexendo lá, aí uma hora sintoniza, uma hora pega aquela frequência certa e daí sai a voz do cara perfeito. É a mesma coisa. A pessoa negativa tá ali, ó, querendo achar alguém. Quero reclamar. Pra quem? Pra quem? Aí vem você e fala, oi! Ela. Ele tá certíssimo. Entendeu? E para desligar? Aí que tá. Então, você pode desligar. Por exemplo, não é? Bom dia. Não, mas... Olha, tô com horário. Desculpa, a gente conversa outra hora. É uma possibilidade. Não consigo. Isso é a minha dificuldade que eu acho. Mas tem que começar a Você conseguir. entendeu? Eu falo muitas vezes aqui. Quando você era bebê, você já saiu correndo? Não. Começou a tentar arrastar, engatinhar, depois... É a mesma coisa. Esse lado assim, dissolvido só por Deus. Gente... Você entendeu? É um caso Se fosse sério. só por Deus, ninguém ia ser negativo. Mas acaba sendo um ciclo vicioso, né? Você anda positiva e chega a negativar uma troca de energia. Aí essa energia negativa Será que tá com a até que o senhora, ela tá telefone pra outra. passa? Sim. Passa. Eu vou já que caiu tudo aqui, eu vou fazer outro, eu vou colocar outro vídeo mostrando justamente isso. Poder da palavra. Não, A dificuldade é falar não, né? É uma série de coisas. Só sim. Por exemplo, sim. A hora que você ela não fala quer se... não, você não quer que as pessoas fiquem mal com você. Porque se você falar não, a pessoa vai falar, É chata. Entendeu? É uma série de coisas, não é uma. Concordo. Você é muito. É aquele sentimento de culpa, né? Aquela cobrança que você tem com você mesmo. Entendeu? Pode ser que você até ache que tem um ganho por isso. Que a pessoa é sua amiga. E se outra pergunta, existe amiga ou amigo no mundo? Claro. Só ele, pra mim. Ele é pai. Então, Não é? meu amigo. Ele é tudo. É só ele, eu acho. E colega, concorda ou vocês não concordam? Não. Eu acho Não. que tem amigas, eu acho que Tem amigas, sim. Na sua consciência, é só colegas. E os amigos? Talvez exista a questão de confiar, talvez exista traumas passados de traição. Entendeu? Na minha vida. Cada um carrega uma carga, né? A gente não sabe o que. Todo mundo tem a bagagem, só que você, a partir do momento que você decide, torna-se o momento correto para você deixar o que você quiser para trás. A sua bagagem não precisa ser inteira pro resto da vida. O que aconteceu há 30 anos atrás, você não precisa levar se você não quiser. Entendeu? Como diz
diz aquela frase, eu acho tudo assim, entrar é fácil, sair eu já acho um pouquinho mais difícil. Então vamos mudar. Não, Tem que começar. Ainda não é fácil. Para todos. Não generalize. Não, uns com mais dificuldade, outros com menos. Já passaram seres aqui no planeta que não eram assim. Não, mas Jesus não fala dê a outra face? Eu não coloco assim tão evoluída ainda. Não. Ainda, chegou lá. Tudo bem, não é questão de se colocar, é questão de saber que existe. Quando você fala, mas é assim para todo mundo, pode ser uma autojustificativa para você não ser diferente de todo mundo. Entendeu? Por isso que eu falo, palavras têm poder. Ato falho é aquilo que você fala acreditando numa coisa, mas na verdade você nem falou aquilo. Entendeu? Todo mundo é assim. Eu tô bem. Eu tô todo mundo. Se tá todo mundo errado, eu também tô errado. Aí quando vem um certo, o que acontece? Todo mundo quer puxar esse cara para baixo. Fala, se você se destacar, se você mudar, eu vou ter que olhar para mim e falar, caramba, a decisão é minha. Não quero. Passa rasteira no cara lá. Por que Jesus morreu? Que era a missão dele ser crucificado? Não. Ou os caras olharam e falaram, não, some com esse cara, velho, vai acabar com tudo. Não era de interesse deles. Pô, tá doido? O cara chega aí e fala e tal, como é que vai ficar nosso poder? O que ele fala? A questão antigamente era muito, não, porque os caras tinham Deus da bota, Deus do mar, Deus do céu, Deus da árvore, Deus da cadeira, era tudo Deus. Aí aconteceu um negócio, que Deus não, né? O Deus do, sei lá, não ficou irritado comigo. Deus da guerra. Como é que vivia? Tinha que fazer oferenda para, tinha 365 deuses praticamente. Aí faz uma oferenda para todo mundo, mata um animal para todo mundo. E quando era, em algumas civilizações, sacrifício humano, matava todo mundo. Os vikings, tinha cerimoniais lá que, se não me engano, era 7 pessoas de uma vez. Entendeu? Aí como é que fica tudo isso? Aí vem um cara e fala, não, é um só. Não precisa sacrificar. Ele não pune. Apesar que na Bíblia, né, dizem que existe 2 deuses, né, um punitivo, depois virou um bonzinho, um benevolente. Que é outra questão, é live para dar de hora aí sobre isso. Mas voltando para o assunto, né? Então, eu vou até fazer uma analogia aqui. Eu vou fazer umas perguntinhas, né? Vou fazer as perguntinhas que todo mundo gosta de perguntinha, né? Alguém já ouviu falar da fórmula de Einstein? A famosa lá, E igual a MC, né? Tem uma outra roupagem para essa fórmula. E igual a M vezes C ao quadrado é energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É isso? Deixa eu falar certo. Se eu colocasse, por exemplo, para vocês, a fórmula objetivo é igual a energia vezes a fé ao quadrado. Como é que seria isso para vocês? É coisa do nosso dia a dia? O meu objetivo, ele vai ser igual à quantidade de energia vezes a minha fé. Ao quadrado, nesse caso, para fazer igual a fórmula, mas fé, se for top, já ao quadrado, melhor ainda. Não é muito próximo da nossa realidade uma questão assim? É tipo, você quer um emprego. Então, o seu objetivo é arrumar um trabalho. Aí você vai pôr energia para procurar, né? E a fé que você acredita que vai conseguir. Fica mais fácil da gente entender isso? O quanto eu coloco de intenção, o quanto eu acredito que aquilo vai dar certo
dar o meu objetivo? E que vai vir o emprego certo. Se eu multiplico algo por zero, o que acontece? Porque só... Alguém sabe? 1 vezes 0. Zero. 1 quatrilhão vezes 0. Zero. Então, se meu objetivo é igual à minha energia que eu estou aplicando pra caramba, mas eu não acredito que aquilo vai dar certo, o que acontece? Nada. É a famosa lei de Murphy, né? Não dá. Não dá. Não dá. Então é quase se eu falasse, se eu não tenho fé, se eu não acredito, se eu não tenho a crença, o que vai dar? Nada. Posso colocar toda a minha energia, posso fazer aquilo o tempo inteiro, mas se eu sempre acreditar que não vai dar certo, não vai dar certo. Mas é porque o pensamento tá que não vai dar certo. Uma hipótese, eu acho, vamos supor, uma hipótese. Eu faço uma ficha, vou arrumar um serviço. Eu tenho que falar o quê? Com fé em Deus já deu certo. Se Deus quiser, esse emprego é meu. Agora, se eu ficar, nossa, vou fazer por fazer, mas não vai. Pronto, as palavras saiu, não vai, não dá certo. Você acredita nisso? Nem que não vai dar certo. Não importa, nem que você está fazendo um negócio, alguma coisa. Mas na verdade Nem... você não quer acreditar. Como é que é? Mas na verdade você não quer aquele emprego. Está fazendo a ficha por obrigação. Você não está sendo real com você. Você acha que você quer, mas você se auto-sabota. Porque no fundo, você não quer. Mas não quer trabalhar ou não quer o emprego? Não quer aquele. Precisa, mas não quer. Tem pessoas que não vão querer trabalhar mesmo. É uma hipótese. Acho que foi ontem, eu estava vindo aqui para casa, aí eu vi um cara falando assim, pô, eu estava na entrevista de emprego e ela perguntou quanto eu queria ganhar. Aí eu falei que eu queria ganhar no mínimo 5 mil. Aí ela olhou e falou, desculpa, aqui você não vai ganhar isso. Aí eu não sei o resto da história, mas eu já provavelmente suspeito que ele não foi contratado. Porque se ele queria ganhar 5 mil e ela ia pagar, sei lá, 1.200, pô, o cara daqui 6 meses vai estar pé da vida. Ele vai estar achando que está ganhando pouco, que está trabalhando demais, que não está sendo reconhecido, que ele é injustiçado, que ele deveria ser o dono da empresa. É uma parte de coisa. Ele já fez a ficha pensando nisso. Eu vou fazer, mas eu não vou passar porque eles não vão me pagar o que eu fiz. Mas às vezes é isso. O cara não quer trabalhar. Tem pessoas que trabalham 6 meses e pedem acordo só para ganhar o seguro-desemprego para ficar mais 6 meses em casa. Ainda bem que mudou as regras. O ano passado, por exemplo, eu fui contratar um técnico, ele passou na entrevista, eu chamei ele para vaga. Aí ele falou, eu preciso de um dia para pensar. Eu falei, tudo bem, deve ter outras oportunidades. Aí no outro dia ele me liga e fala, não posso aceitar. Eu falei, por quê? Porque eu sou motorista de Uber. Tá, e daí? Agora você vai ter um emprego fixo. Ele falou, eu preciso ganhar todo dia. Nossa, não faz nenhum sentido. O emprego eu vou ganhar 2 vezes por mês. As minhas contas é todo dia. Aí eu olhei e falei, não, sério? Sério? Não tô entendendo. Ele tá procurando emprego para sair do Uber, mas aí quando ele acha o emprego, ele fala, eu não consigo porque eu vou receber no dia 5, no dia 20, e eu quero dinheiro todo dia. Me dá esse emprego aí. Aí como é que você fala, ué? Tá bom. Volta para a segunda opção. Mas quer comprar um negócio. Entendeu? A ciência quântica aceita a criação do mundo por Deus? Depois de tudo que eu falei aqui, junto com o que vocês já acham, tem Deus dentro da ciência? A ciência consegue contemplar a criação por um ser? Sim, porque a fé é energia. Eu estou falando da ciência. A ciência... O que é a ciência? Método científico. Eu consigo provar, eu consigo medir, eu consigo calcular. Eles não têm todas as respostas, mas eu acho que eles se aproximam cada vez mais. Eu estou questionando, não estou falando que é certo e que é errado, hein? Eu quero fomentar isso dentro de vocês.
Quer dizer que a pergunta na realidade é: se eu não consigo provar a existência de Deus, ele existe? Tá, o pessoal com uma fé absurda aqui. Todo mundo na hora falou: sim, existe. Não, é porque para mim é inquestionável. Então não fez sentido a pergunta. É inquestionável, porque para mim ele existe, ponto. Todo mundo é assim? Sim. Se Deus... Ninguém nunca na vida chegou e falou: Deus, por que você me abandonou? Eu já fiz isso. Ah, sim. Não é que eu... Mas é na hora do Ele me desespero. abandonou. Depois a gente Eu volta, questionei o pede modelo. perdão, Senhor. Mas é na hora do desespero. Quem acha? Deu uma bagagem boa, assim, não sei se é boa, entendeu? Vamos continuar. A vida segue. Deus criou para você? Então, eu acho que quando meu pai faleceu, eu me rebelei. E eu falei pra ele que eu achava muito idiota isso que ele tinha criado. Porque ele fazia você se apegar a alguém como um pai e tirar essa pessoa de você assim, ó. Você nem... Assim, você... então, assim, pra Se ele não tivesse tirado assim, seria melhor? Depois eu fui entender que meu pai era melhor. E que pra gente também era melhor. Mas até então, na hora que aconteceu, foi muito assim. Então, foi quando eu me rebelei. Eu realmente falei com ele. Falei pra ele. Falei assim: olha, desculpa, mas esse modelo aí tá equivocado. Desculpa, mas eu não concordo com isso. E se você visse seu pai? O modelo seria equivocado ainda? Como se fosse meu pai? Como assim? Seu pai desencarnou. Se você visse ele e conversasse com ele. Então, mas depois aí eu fui justamente, eu fui entendendo, fui trabalhando tudo isso. E meu pai é samaritano, ele que me trouxe para cá. E ele é samaritano, não, ele é dos socorristas. Né? Ele trabalha nos socorristas, ele que me trouxe pra cá. Então, depois de tudo isso, é que eu fui entendendo, né? Fui aliviando. Mas não que para mim ele é inexistente. A gente já disse que Deus existe, né? Daí pra repetir a pergunta de novo. Se eu não consigo provar que Deus existe, ele existe ou não? Se eu consigo provar? Não. Se eu não consigo... Ninguém consegue comprovar que Deus existe. Tá? Então essa é uma realidade atual. Sim. Comprovar baseado nos métodos científicos. Não consegue. Tá? Porque só vim aqui na casa, você vai conversar com uma galera que você vai olhar e falar: oi, tem alguma coisa do outro lado, como é que esse cara sabe tudo da minha vida? Né? Então, se pelo método científico você não consegue comprovar a existência de Deus, igual você comprovar a existência da matéria, do átomo, enfim, ele existe ou não? Essa é a pergunta. As minhas filhas são ateias. As minhas filhas são ateias. Principalmente a mais velha, eu só acredito na ciência. E a vida dela é melhor ou pior? É difícil. Ainda não é fácil. Ainda não. Vou propor outra coisa. Vamos falar, é diferente. É diferente. Não, o bom é que ela pra tem ela uma é bom. Força interior, assim, Pra você. Mas ela tem, assim, ela sempre teve dentro dela uma força muito forte, porque ela acredita muito nela. Só tem ela? Só tem ela. Agora, como ela passou por tudo isso, né? Ela desacreditou dela, então ela está passando por um processo complicado. Mas você vê que... Só tem ela. Você vê que interessante. É. A gente não fala que temos a centelha divina dentro de nós? Sim. Que Deus, em ação, somos nós? E se eu acredito em mim, indiretamente estou acreditando? Sim.
Olha que coisa interessante. A maioria das pessoas que são ateias, elas têm força interior muito grande. Isso que eu admiro, porque elas não têm que depender de terceiros, assim, né? A gente que acredita em Deus é como se fosse um terceiro, assim, né? Então eles têm uma força muito grande. Eu admiro muito isso. Meu avô, por exemplo, ele é católico, mas ele não acredita muito na Bíblia. Mas ele, com ele mesmo, ele é tão... Ele não depende de ficar lendo a Bíblia para poder conseguir se reconstruir. Eu acho isso maravilhoso. Eu não consigo ser assim, mas... Então, próxima pergunta. Destino ou livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Não pode ser Não é totalmente não pode ser um pouco dos livre-arbítrio. dois. Eu acho que tem a escolha, mas tem a destino. Sim. Na realidade, não é. Só o pessoal daqui do lado esquerdo tá falando. E direito? É destino. Destino? E nesse destino, você pensa que tem a escolha, só que não, já tá ali tudo certinho. É porque dizem que a gente tem um plano e Deus tem outro. Acho que tem uns Você caminhos. vira. Tem um Deus lá falando. Eu tenho uma promessa disso. Vira. Pode. Isso que ela tá falando não vai entrar na crença limitante? Depende. Tipo, se você falar, não vou fazer nada, não, meu destino ser assim. Depende. Eu acredito que Porque... o nosso destino, que é o nosso destino, tem também o destino, esse mesmo destino, ele é fruto de um livre-arbítrio anterior, de repente, a essa existência atual. Eu acredito nisso. Eu também. É interessante o que você falou, porque, na verdade, eu penso que existem os caminhos, a gente faz as escolhas. Aí, às vezes, a gente passa situações de novo, ou chega, às vezes, no mesmo ponto. Mas é porque a gente, talvez, penso eu, que a gente tenha assumido algum compromisso ali que a gente ainda não realizou. Eu penso que seja assim, mas... Um complemento desse conceito que ela falou, que um destino é algo que é o fruto de algo que a gente já fez, é que também escolhemos antes de vir e também escolhemos o que vamos passar. São ideias totalmente opostas. O destino é algo que a gente não controla, está escrito, não vai mudar. O livre-arbítrio eu controlo, eu escolho e eu tenho possibilidades de mudar qualquer coisa. São bem opostos. É que muitas vezes a gente fala de destino, que eu tenho que passar por isso, só que na verdade eu esqueci que eu escolhi. Antes de eu vir para cá, junto com todo o Conselho Kármico, uma galera da pesada lá, tipo, pô, é muita gente. Ó, eu tenho essas coisas aqui para me trabalhar. Pega 10 aí, vamos lá, escolhe 10 aí. Ah, eu quero essa. Aí chega aqui e fala, puta, é minha sina, é meu destino. Só que a gente esqueceu que, na verdade, eu que dei o checkbox ali, né, marquei e fala, beleza, manda essa daí que nessa encarnação vai. Agora vai. Exatamente. Vai pro ralo. Aí fala, mas essa daqui eu não queria não. Essa você precisa. Você já tá 18 encarnações. Tá bom. Interessante isso. Então quer dizer que a minha escolha, antes ou depois do agora, está influenciando o hoje. E eu ainda assim tenho a escolha de fazer ou não fazer, de repetir ou não repetir, de transformar ou não transformar, de acordo com a minha crença, o meu desejo. Alguém vê a beleza de Deus nisso? É fantástico mesmo, porque a oportunidade que ele nos dá repetidas vezes, mesmo a gente já tendo 18 vezes aquele checklist todo e não dando conta, a gente ainda teve mais uma oportunidade de vir. Né? E só ele? Nós também, né? São escolhas nossas também. Então, assim... Nós nos damos as oportunidades chega esse momento para que a nós. gente fala, né? Deixa eu olhar para dentro de mim, então, tentar enxergar o que eu tenho aqui dentro. O que é que grita dentro de mim que eu preciso fazer? Porque lá no fundo, por mais que a gente corra bastante,
eu acho que lá no fundo a gente sempre corre atrás daquilo que a gente deixou lá, anotadinho, que a gente precisa fazer. Então, assim, eu acredito muito nisso. E é muito belo, é realmente muito Tem belo. coisas que aprendemos ao longo do tempo que nos ajudam a trabalhar coisas que a gente nem estava trabalhando diretamente. Às vezes a gente tem um aprendizado e vem outras coisas juntos. Isso... Muito claro, assim, nesse momento que a gente está vivendo, fica muito claro porque evidenciou muito que tudo que a gente passa na nossa vida está nos preparando para alguma coisa que a gente vai ter que obrigatoriamente realizar daqui a alguns anos, né? Então, assim, tudo é um aprendizado. A beleza do aprendizado é muito grande, né? Não sei se eu falo para os professores, você fala tanto, né? Aprender é muito bom. Então, tudo que a gente passa na vida, seja positivo, seja negativo, a gente está aprendendo e lá na frente você vai conseguir, de repente, se autoajudar e ajudar as pessoas em volta. Então, entender, né? Por que você passou por que eu passei aquilo lá atrás? Então, Até tem uma frase que de vez em quando eu falo com relação a ser professor. Assim, você é professor, isso e aquilo, não sei o que eu falo. Olha, todos somos alunos. Sim. De vez em quando nós somos professores. Né? Por conta da evolução, né? Por conta de qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Tem até uma amiga que de vez em quando ela brinca e fala: você tá lá fazendo as coisas no reforço, você não faz tudo que você fala lá, não. E aí, como é que fica? Né? Eu até brinquei na outra hora, eu falei: seria um mestre ascenso já, se eu tivesse aqui, 100% do que eu falo aqui, que, se eu fizesse, né? Claro que a gente sempre busca fazer o melhor, né? E tem coisas que a gente já estava fazendo, de repente acontece uma outra situação, você fala: eita, caramba, achei que já estava bem nisso daí. Mas é tudo escolha, né? Então, eu trouxe essa questão porque, para mim, é assim, eu vejo Deus nessas coisas também. Porque é o que eu falei no começo da aula. Sério, dá para ser tudo ao acaso? É uma complexidade, uma perfeição, que é absurdo alguém chegar e falar: não, é ao acaso. Tem trocentos milhões de planetas aí, só temos nós aqui. Histeria coletiva, alguém olhar para o céu e ver alguma coisa. E tem muita gente que fala, né? Deus não tem nada a ver com extraterrestre. Vocês nunca ouviram falar isso? Alguém já ouviu falar assim, Jesus era um alienígena? Alguém vai falar: quê? Fica até bravo com você. Aí tem uns que fazem uma forma mais simples da explicação. Pô, um ser daquele, velho, vim pra cá, com certeza ele é alienígena. Você acha que ele veio daqui? O cara era tudo que a gente não era. Ou já vai um pouco mais realmente essa questão do alienígena ser simplesmente seres que habitam outros planetas. E estão passando as mesmas coisas que nós, porque eles estão no mesmo universo. Outro universo, outras regras. Mas enquanto estão todos aqui, todos encarnam, todos têm os mesmos processos, os mesmos aprendizados. Só que eles estão mais velha de Sirius. Por isso que ela tem essa dificuldade. Dificuldade de quê? De ser tão maleável, assim, ela é muito tecnológica, ela, entendeu? De entender porque essa emoção toda que a gente tem em volta dela, sabe? Assim, porque eu sou muito emotiva, a mais nova é muito emotiva, e ela não, ela é muito... Tem outras explicações também em paralelo, mas ok. E que dizem que tem muito extraterrestre encarnados. Olha, se você for um ser originário do planeta Terra, meus pêsames. Você está 4,5 bilhões de anos tentando evoluir e até agora você não conseguiu. Rapaz, corre, velho. Também não é assim, evolui um pouquinho, né? Totalmente zero não, né? 4,5 bilhões de anos você já tinha que estar além de Jesus. É isso que eu quero dizer. É muito mais fácil todos nós, em algum momento, termos vindo de outros lugares para passar aprendizados aqui, do que você olhar e falar: sou eu aqui, ó.
Sou terra raiz, não Nutella. Tô aqui desde sempre. Sou Neandertal, olha, eu vim aqui, pá, eu tô aqui. Eu não tinha Neandertal, eles já vieram dos eles, né? Mas aí foram aqueles corpos foram criados para serem utilizados naquele momento vibratório da Terra, para aquelas condições, né? E tudo tem os motivos, né? Imagine Jesus falando para o Neandertal: através de mim você chegará ao Pai. Ainda não é hora. Uma pedrada, uma paulada na testa e adiantar. Então tudo tem um caminho, tudo tem um tempo, né? Então por que estão falando do salto quântico da Terra? Porque está encerrando uma era onde predomina certas ações, certas crenças, para ir para uma outra era que você fala: eita, cadê aquele ser lá que, né, só queria dinheiro, que isso, que aquilo? Né? É assunto para mais 10 lives aí, né? Essa questão aí da evolução da Terra, do que vai acontecer da separação do famoso joio e trigo, né? Enfim. Então vamos para a próxima pergunta. A física quântica comprova a existência do espírito? Pelo pouco que eu falei de física quântica aqui, dá para falar algo assim? Eu acho que sim, olha, o Kardec falava, né, que nos livros da doutrina diz que a ciência, aos poucos, iria comprovar as coisas que os espíritos falavam. E essa é uma ciência que vai comprovando, porque ela vai te falando de coisas que a gente realmente não enxerga, mas que elas estão ali. Ela fala dessas energias, de toda essas ondas que mudam, ela fala de tudo isso, então ela vai aos poucos explicando, sim, mostrando cientificamente as coisas que os espíritos vieram falar e que a gente não tinha como comprovar. Ela ainda não tem esse propósito, né? O propósito dela é muito mais a questão de entender o que até então é incompreensível e que não se enquadra nos padrões antigos, né? E começar a comprovar essa questão da conectividade, né, das energias, das partículas, né, e realmente é isso. Mas para quem ouve, para quem estuda e ouve sobre a espiritualidade, eu não digo o ser espírita, né? Eu como religião, minha religião é espírita, mas não é a religião, é a espiritualidade. Para quem ouve, estuda e vê sobre a espiritualidade, quando vê o que está sendo divulgado pela ciência e pela física quântica, aí a pessoa sabe, ela fala assim, então, eles estão explicando o que já existe, né? E que a gente não tinha como palavras, com medição, Sim. o que mostrar. E se você olhar o contrário da espiritualidade para a ciência, muita coisa é tecnologia. Tecnologia etérica, que a gente não enxerga, a gente não entende, a gente não vê, né? Aqui, na casa do Dr. Goldenberg, tem o alinhamento com os comandantes estelares. Quem vê um maquinário em cima da maca. Onde eles começam a fazer os processos ali com as mãos. Então, só tá vendo ele fazendo alguma coisa, passa a mão aqui, não sei o quê. Mas, na realidade, tem uma tecnologia ali. Que é uma tecnologia muito mais avançada, que a gente não entende, inclusive nem vê, que consegue mexer nas nossas energias. Consegue alinhar, né, o que fala de alinhamento dos chakras, coisas do tipo. Mas é uma tecnologia. No aspecto físico da ciência, o normal, porque é uma coisa que eu acho maravilhosa, eu acho que a ciência é maravilhosa. Porque hoje, por exemplo, você tem as operações com laser, por exemplo, que não são invasivas, você não precisa nem tocar. Então, você vê o médico operando pelo computador, ele está lidando à distância com um organismo, com outro organismo. Isso ainda é muito matéria, mas é muito esse caminho aí. Né? Muito esse caminho. E uma outra pergunta.
O autoconhecimento, em que nos ajuda quanticamente e espiritualmente? Acho que ajuda em tudo. A tomar decisões melhores, mudar os caminhos. Porque aqui nas suas aulas, por exemplo, tem os temas, né? Medo, nós falamos, a gente percebe lá na frente com menos medo do que hoje. Se a gente conseguir absorver esse conhecimento, essa aula. Ansiedade, mesma coisa. Então, isso trata do autoconhecimento. Às vezes tem coisas que a gente nem sabe, no consciente, a gente nem sabe o que está acontecendo. Tem as palavrinhas-chave, né, da cocriação. Então, se eu me conheço, eu tenho melhores possibilidades de saber o que eu quero. Exato. De como eu quero. O que eu preciso para chegar naquele objetivo. E daí isso vai me ajudar a criar toda a realidade que eu desejo. E daí eu tenho a possibilidade de dar os saltos quânticos. Possibilidade de evoluir rápido, né? Traduzindo. Possibilidade de bater um fio para Deus e falar, cara, me ajuda aí. Porque é questão de frequência. É como se ele fosse um rádio e eu estou tentando sintonizar com ele. Seja Miguel, seja, sei lá, Mãe Maria, Chico Xavier. Como é que Chico trazia tanta psicografia? Rádio. Alguém falando lá e ele aqui. Às vezes ele até ia lá, né? Mas enfim. Então o autoconhecimento ele é uma grande chave, uma grande base para abrir todas as portas que queremos. Seja cientificamente comprovado, seja espiritualmente. Eu acredito até que a gente tem que trabalhar os nossos excessos também, que nos impedem de ir para frente. Porque muitas vezes a gente acumula coisas totalmente desnecessárias na nossa vida. Totalmente. Sim. Então, meditação ajuda bastante. É uma das ferramentas. Acho que se eu não der sala de meditação aqui, eu não apareço o ano que vem aqui. Eu vou trazer caixas. Então, uma mensagem para refletirmos. Não, meditação constante. Todos os pensamentos, sentimentos e emoções que emanamos constroem novas possibilidades ao nosso redor. O subconsciente aceita tudo que experimentamos ou observamos, sem julgamentos, e caberá a cada um utilizar essa informação adequadamente. Ou seja, registramos tudo, absolutamente tudo, sem filtro algum. É simplesmente catalogar. Só que daí o que essa coisa vai fazer dentro de mim é que faz a diferença. Porque eu não registro simplesmente sem sentimento, sem, às vezes, uma análise ou um julgamento mesmo. Né? Senão seríamos simplesmente computador. Computador, eu mando salvar, ele não se importa o que é. Ele simplesmente salva. Daí, como ele é máquina, tanto faz. Agora, nós somos diferentes. Não é que eu simplesmente salvo. Entra em mim e vai ter alguma coisa. Uma reação, uma consequência. Por isso que precisamos identificar os padrões, as questões, nos conhecermos, entendermos o porquê das situações da nossa vida, para não sermos nem máquina e nem Zeca Pagodinho. Né? Tudo, deixa eu... Vai, eu volto. Vou para onde for. Onde estiver ventando, eu volto. Né?
veio do Japão, do Sr. Masaru Emoto. Sr. Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. O recado é o da mais água. receptivo dentre os 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou, então, uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro. Esta primeira foto é uma foto da água Represa da Fujiwara Fujiwara. antes. E esta foto é a mesma água após receber uma bênção de um monge zen budista. Represa Fujiwara após Agora, oferta de nessa próxima prece. série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas Água de destilada. água destilada e deixou-as por uma noite. Esta primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o Shi do amor. Shi do amor. E aqui podemos ver o obrigado. E podem ver onde ele colocou a palavra nesta garrafa aqui. Primero hice un experimento con 2 palabras, que es gracias y estúpido. Bueno, cada palabra escrita pegamos en la botella desde donde sacamos la muestra y después sacamos el cristal. Entonces, en caso de las gracias, salió un cristal bien formado. En caso de estúpido, salió un cristal deformado. Dejando el agua de grifo un día, reposando, diciendo las palabras como amor y gracias, ya que el agua nos transporta la energía, pues de esa manera esas sustancias que vitalmente son negativas, pues se pueden neutralizar. Y antes de beber, agitando un poco el agua, pues de esa manera el agua se activa, con lo cual es lo que se podría hacer en el nivel individual.
até em outra aula já falei que até em escolas brasileiras tem alguns professores que estão mostrando isso para os alunos, né? Ele faz a experiência Masaru Emoto também com arroz, onde ele fica para um pote de arroz falando que ama, gratidão, só coisas positivas, e para o outro só coisas negativas. Eu te odeio, você é burro, você é feio. E depois de 30 dias, o arroz que ele estava ali, eu te amo, então não sei o que, está perfeito, intacto. E o outro está uma gosma preta. Então isso também serve para mostrar que mesmo um arroz, né, ali cru, não tem água, para mostrar que energia faz a diferença. Então, se já somos água, já tem aqueles exemplos lá, né? Tem gente que fala, mas eu adoro heavy metal, me relaxa. É uma questão de sintonia, né? Música clássica, pô, eu basicamente só ouço isso. Inclusive foi depois de uma vivência aqui no Reforço, quando eu era aluno. Eu voltei da vivência querendo tocar violino. E daí, desde então, só música clássica, praticamente. Aí eu até fui atrás de violino, até fiz uma aula, mas aí as questões da vida ainda não consegui realmente me dedicar a isso. Aí é até interessante. Eu ganhei um violino da minha ex. A hora que eu peguei no violino, eu vi minha vida quando eu fui violinista. E eu acessei aqui no Reforço numa meditação. Meditação. Ela traz as respostas. Ela traz muita coisa. Traz muita coisa. Nossa, surgem coisas assim que... Bem passadas. Da infância. Para vocês terem uma ideia, cada órgão do nosso corpo tem uma frequência e uma cor. O câncer, ele pode ser tratado e curado com violino. Porque a frequência da música faz uma alteração frequencial do órgão. É como se o câncer não conseguisse se desenvolver quando ele tem uma influência externa em determinada frequência. Que uma delas é do violino, a questão da frequência mais aguda, né? Então, sendo água ou sendo sem água, ali um arroz cru, a energia faz toda a diferença. Eu conheço um terapeuta quântico, ele é fisioterapeuta, trabalha com terapia quântica, mas através da música. Ele põe algumas músicas para fazer a meditação, e essas músicas elevam a frequência. Tem tudo a ver com o que você está falando. Né? A palavra quântica é moda, né? É constelação quântica, é terapia quântica, tem quantiônica, tem para tudo quanto é lado. Na realidade é tudo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. A constelação quântica é a mesma, tem diferença potencializada. Você trabalha as energias ancestrais, as emoções, enfim. O quântico é porque, teoricamente, é um pouco mais potencializado. Mas como depende de nós, pode ser o quântico. Se você não tiver afim, não vai ser nada, né? Então, eu quis colocar esse vídeo do Masaru Emoto justamente para aflorar isso. Porque uma coisa é eu falar assim, pô, eu falando para você influencia, né? Tem uma consequência em você. Agora, você vê aquilo ali, se olhar a molécula de água, como é que fica com um heavy metal, o discurso do Hitler, e ver uma música de Beethoven, você falando gratidão ali, como é que você fala, não acredito? Não acredita? Faz a experiência do arroz em casa. Simples, até barato. um estudo no INCOR de cardiologistas que eles, com experimentos científicos, eles provam que as pessoas que têm gratidão, que agradecem mais, elas têm menos número de infarto e a circulação na região do coração é melhor. Então, eles estão querendo lançar agora pesquisas para mandar as pessoas, em vez de dar remédio para as pessoas desse segmento,
mandá-las fazerem cursos de agradecimento, cursos de gratidão. Eu falei, acho que em outra aula falaram, eu falei, eu vou ligar lá no Encore e pedir uma parceria. Eu tive já publicado pacientes que foram curados com fé mais rápido do que aqueles que eram estranhos. Né? Então já tem artigos já Cientificamente, o coração é o órgão que maior tem um campo eletromagnético. É como se fosse o campo eletromagnético do coração extrapola o corpo inteiro. Para você ter ideia por isso que a gente fala, vai abraçar coração com coração. Porque é uma sintonia influenciando na outra. Né? Para você ter ideia, se você dá um abraço de 30 segundos, praticamente não altera nada no seu corpo. Se você der um abraço, se não me engano, acho que é a partir de 2 minutos, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas tem até vídeo no YouTube de pessoas, tipo, só dando um abraço assim e saindo. E o outro, tipo, dando um abraço e fica um tempo. Aí mede pressão arterial, batimento cardíaco, hormônio, tudo muda com um simples abraço. Não precisa ficar 10 minutos, só uns 20 segundos. Acho que é 20 segundos, alguma coisa assim, eu não lembro. Eu acho que é 20 segundos, eu fiquei com 2 na cabeça. Se não me engano, acho que é isso. 20, 30 segundos. Muda o corpo inteiro. Muda a física do corpo, muda a química do corpo. Por quê? Ali, ó. Energia. Te remete ao acalento da mãe. Por aí vai. Aí Freud, Jung, Nietzsche, né? Vai ter filósofo dar de pau aí, terapeuta dar de pau para dizer os porquês. Então, espero que eu tenha conseguido aproximar um pouco mais os mundos da ciência e da espiritualidade no nosso dia a dia, né? Porque não adianta só falar de coisas muito externas, se não trazer nada para nós, né? Não trazer um benefício para nós. Tá? Então, hoje não tem meditação. É uma cadeira voando. E uma mensagenzinha final. Ó, cada ser humano tem um universo do tamanho exato da sua consciência. Presta bem atenção, que é fundo isso. Cada ser humano tem um universo do tamanho exato de sua consciência, de seu entendimento. Sentir esse universo é perceber que até a manifestação do seu pensamento ou a chegada de sua vibração em algum lugar será entendido sempre no último instante. Ou seja, até você entender o que está acontecendo, já aconteceu várias coisas. Porque tudo é energia, as influências acontecem independente da nossa consciência. Agora, se trazemos para a nossa consciência, imagine o poder que poderíamos ter. Se conseguimos fazer isso 100% do tempo, é uma palavrinha que poderia ser atribuída a nós. Deus. Isso é energia. Tá? Então, quem quiser abrir o Evangelho para ver se sai uma mensagem quântica aí para nós. Depois tem o periquito ecológico. Sintonizou. Venha. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve ficar adormecida. A fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e deve estar sempre atenta para que essas virtudes se desenvolvam. A esperança e a caridade são as consequências da fé. Essas 3 virtudes formam um trio inseparável. Não é a fé que dá a esperança de se ver cumprir as promessas do Senhor? Pois se não há fé, que esperança ter? Não é a fé que dá o amor? E se não há fé, que amor pode-se ter? E que amor será esse? A fé é a divina inspiração de Deus, que desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para a prática do bem, tornando-se a base de sua renovação.
Tava marcada a página. Quem quiser... Acho que não precisa nem de explicação, né? Alguém não entendeu o que quer dizer isso? Que eu li agora? Então, tá. Então, quem quiser a mensagenzinha, por favor. Vamos lá, professor. Aproveita. Dá um presente dia dos professores. Aí eu tiro uma cartinha. Aí sai assim, né? Mude de profissão. Ora, ora, existe alguém te observando. Já faz algum tempo. Só que falta coragem para a aproximação. Repare ao seu lado e sinta-se vale a pena dar uma mãozinha para o seu destino. Quer dar uma mãozinha para o seu destino? Então, gratidão, pessoal aqui que esteve presente, pela troca de energias. Né? Se todos nós víssemos as energias que circulam, tudo que ia acontecer aqui, garanto que todos ficariam felicíssimos. Né? Gratidão ao pessoal da live, que mesmo à distância também tem essa troca. Hoje o pessoal ficou mais quietinho, não fizeram perguntas, então não li nada aqui, mas eu vi os comentários aí. Peço desculpas aí pela falha técnica aí, que eu quebrei tudo aqui. Depois eu vou juntar os dois vídeos, né, para fazer um vídeo só. Aí vai demorar um pouquinho mais, né, porque daí precisa do meu tempo, mas gratidão a todos. Peço que se inscrevam nos canais aí, deem um like, compartilhem a aula para chegar para mais pessoas aí. E vamos movimentar essa energia aí, tá? E sintam agora a energia de Mãe Maria. Vamos fazer a oração Ave Maria para encerramento da aula. Se não quiser precisar, pode ir. Mas é só isso daí, a gente já encerra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Gratidão, um ótimo final de semana, ótimo tudo para quem vai assistir a live em outro momento.